desafiar a mente no momento onde ela é a rainha da situação. Foi isso que eu fiz. Em um determinado momento, eu vi que a minha vida não ia sair daquela situação. Já fazia 2, 3 anos dentro daquela situação todos os dias. E por mais que a pessoa esteja, às vezes, incapacitada de fazer um levantamento da sua própria vida, tem em certos lapsos de memória ali, um lapso de consciência, esse momento de reflexão. Então, quando eu fiz esse levantamento, subi esse levantamento e disse, poxa, minha vida não anda, é só reclamações, essa sensação de tristeza, esses choros contínuos, esse medo da morte, essa vontade de ir embora, entende? É preciso entender, ainda existe esperança para você, ainda existe um momento de lucidez dentro desse mar de sofrimento. Foi assim que aconteceu comigo. Neste momento que a mente coloca toda essa circuitaria, se ela apresenta isso para você, atrás de tudo isso existe ou era para existir uma consciência observando tudo. E ela observa tudo, mesmo que você não esteja no controle da situação, que você está na primeira leva de informações, que é a identificação com o medo, com a situação que você está vivendo, com a incapacidade de ter um pensamento criativo, de ser positivo. Você está nessa primeira camada. Atrás é onde fica realmente o estado de observação. Eu identifiquei facilmente esse estado de observação e coloquei esse estado em prova. E quando eu coloquei meu estado de observação em prova, eu vi que eu não gostava de fazer absolutamente nada. E foi então que eu não sei te explicar como veio, como surgiu isso, mas do nada me veio a vontade de cantar. Eu nunca cantei, eu sempre fui um instrumentista, sempre fui da área de fazer, acompanhar as pessoas cantando, né? Então, quando se apresentou esse desejo, imediatamente eu fui procurar saber quem que tinha na minha região ali um cantor, um professor de canto, algo do tipo. Foi então que eu descobri que um amigo, há muito tempo, ele nunca tinha me falado isso, e ele era professor de canto. E aí, conversando com ele pelo telefone, ele falou, então vamos fazer uma avaliação e tal, e a gente já começa a fazer alguma atividade nos próximos dias. Chegando para fazer a avaliação, ele disse, olha, você tem capacidade, precisa apenas se soltar. E um dado curioso foi que eu ia para a aula, fiz a avaliação, mas era como se eu não estivesse ali, sabe? O meu corpo estava ali fazendo as atividades, mas o meu espírito, a minha alma, a minha vontade, esse eu maior, ele não estava ali presente. Como não estava presente depois que eu entrei dentro dessa situação? Começamos as aulas e os encontros eram de segunda, quarta e sexta. Os encontros demoravam por volta de 40 minutos. Era interessante porque era um processo onde eu saía, né, um pouco daquele ambiente escuro e estava ali com o professor conversando às vezes e dava uma certa distração. Mas eu confesso dizer que todo o processo da manifestação das aulas, eu levava o meu corpo. Eu mesmo não estava lá em nenhum momento dessa aula. Era incrível aquilo, eu não me sentia inteiro, eu não me entregava às aulas. Tinha hora que o professor falava como se eu estivesse em outra esfera. Foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo foi super importante essa ação. Então, o professor já estava há 2 meses ou há 3 meses dentro da atividade. Foi então que eu recebi a ligação dele. Olha, eu recebi uma proposta e essa proposta vai dificultar os nossos encontros, então eu estou te ligando para a gente cancelar essas aulas porque vai comprometer o que eu tenho que fazer agora em seguida. Imediatamente eu disse, professor, eu faço o seguinte, eu vou na sua casa agora falar um assunto e depois a gente termina o assunto da finalização das aulas. Ele disse, não, com certeza, pode vir. Ao chegar na casa do professor, eu fui comentando. Então eu vim fazer essas aulas justamente porque neste exato momento eu passo por um processo de uma depressão muito severa. Então eu não sei te explicar do porquê vim para... poderia ser qualquer outra atividade, natação, ciclismo, tudo, né, ajuda nessa questão da atenção, mas
veio para mim, na parte de consciência, essa questão das aulas de canto. Me desculpe, eu sei que eu já poderia ter melhorado bastante, só que devido ao problema que eu estou passando, é impossível me soltar, eu me entregar, porque existe, eu sinto como se eu tivesse com o meu corpo todo amarrado com corrente, onde não posso correr, não posso fazer o que eu gostaria de fazer, porque essas próprias correntes me roubam até mesmo a vontade de fazer alguma coisa. Então o professor parou e ficou me olhando assim e disse assim: eu tenho uma coisa também para te falar. A gente não vai parar com as aulas, você vai cantar. Eu só fiz sorrir e disse: muito obrigado, eu vou me esforçar mais um pouco. Ele disse: não, você vai se esforçar sim, porque agora eu vou apertar mais ainda. Dali para frente eu fiquei mais livre, né? Poder chegar na casa dele ali um pouco mais sem aquela pressão de esconder que tinha depressão, estava passando por essa depressão, algo do tipo. Então foi uma das coisas interessantes, porque aos poucos nas aulas eu fui melhorando. A cada aula que a gente fazia, eu estava conseguindo aumentar um pouco de nível, justamente porque eu não tinha mais aquela preocupação de esconder o processo que eu estava passando. Então, o ponto-chave desse vídeo é para te dizer que mesmo a gente estando vivendo esse mar de sofrimento, essa situação realmente que nos rouba a energia, a vontade de viver, ainda existe possibilidade dentro de você quando você utiliza da sua própria consciência para apenas ficar atrás das manifestações que atualmente coloca para você. Totalmente aceitável o que você me diz, que é difícil, que é impossível, que já tentou de todas as formas sair dessa situação, mas eu vou te dizer, é difícil e é da forma que você falou. O problema é que muitas vezes as pessoas estão se identificando mais ainda com os pensamentos que a mente está lhe colocando todos os dias, porque essa circuitaria já é programada no seu automático. É por isso que sempre que a gente chega com um depressivo, para tirar ele dessa situação apenas por aquele momento, ele dá desculpa, diz que não está cansado, está não sei o que, tá não sei o que, porque o corpo em si, ele está acostumado àquele processo de sofrimento. O corpo em si já recebeu a informação, a bioquímica preparada para ele ficar nessa manifestação, nesse processo de inércia. Então, mesmo dentro dessa situação, é possível você fazer muitas coisas. Basta só você separar, sair um pouco do campo mental e ficar ali, caladinho, só espiando do lado do seu padrão mais alto de consciência.